Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, vamos dar continuidade à nossa liturgia e neste momento de reflexão na Palavra de Deus. Vamos ler neste momento o texto da Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o primeiro versículo e alguns versos do capítulo 5. Dentro do tempo que nos foi estipulado, vamos estar tratando do que será possível nos trazer esta manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Vamos ao verso 13, 5:13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume numa ordenança, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutualmente. Verso 16, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Veja no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Ó Santo Espírito Santo Consolador, que já está em mim, que me constituiu pastor da remanescente cristã Filadélfia, vem sobre a minha vida, me unge neste momento e usa os meus sentidos para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha voz, usa, Pai Santo, o meu entendimento para pregar a tua palavra e proclamar o teu evangelho. Liberdade aos cativos, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Senhor Jesus Cristo, eu te clamo. Ó Santo Espírito, visita a todos da remanescente cristã Filadélfia. Visite a todos que nos assistem pela plataforma do Substack e do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu suplico a tua bênção. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Promova a saúde e a tua qualidade de vida. Cura as nossas enfermidades. Trata, Pai Santo, com o nosso interior. Expurga de nós todo o mal. Nos purifica com o teu sangue. Nos santifica com o teu Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que as forças opositoras das trevas, inimigas da pregação da verdade do Senhor Jesus Cristo, sejam repelidas, sejam afastadas pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Visite a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube e do Substack, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, nesse momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã pela liberdade que Ele conferiu às nossas vidas. A presença do Espírito Santo em nossas consciências nos leva à busca do conhecimento. Nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, e quando prosseguimos em conhecer ao Senhor, a verdade que está nele, a inerente da sua pessoa divina, nos leva à purificação. O
O próprio Espírito vai trabalhando em nosso entendimento e nós vamos expurgando quando há livre opção, livre consentimento de nossa parte. E aquilo que está acima da nossa competência, o próprio Espírito expurga do nosso viver a ação do mal, os pecados e também a ação dos espíritos demoníacos que atuam muitas vezes pelas concessões de pecado, pelas práticas que as pessoas às vezes praticam. Dependemos do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro em dizer: sem mim nada podeis fazer. É importante estarmos ligados a esta videira verdadeira, como nos disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, que o Espírito do Pai vai podando os ramos da videira verdadeira, e em Cristo Jesus nós vamos assim desabrochar bons frutos, frutos que vão glorificar ao Deus Altíssimo. Foi para isso que fomos criados. Quando o Espírito da verdade habita em nós, nós vamos entendendo que nós temos que cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Temos que glorificar o Senhor Jesus Cristo com os nossos corpos pela obediência, pela santificação, e não a uma vida dissoluta. Nunca confundam a liberdade que o Senhor Jesus Cristo proporciona em nosso viver com a libertinagem, como o mundo vive. O mundo canta em refrões de músicas diversas: freedom, 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 liberdade. E quando se observa os videoclipes desta liberdade que se pregam em refrões de música, vemos toda aquela dissolução, toda degeneração, degradação, promiscuidade, imoralidade, ostentação de bens materiais. A palavra de Deus nos revela que nada dessa terra poderemos levar. Então veja o engodo que a libertinagem, muitas vezes encrustada, penetrada na consciência, faz sobre a vida das pessoas. Faz a pessoa acreditar que tudo aquilo é eterno, e nada disso é uma verdade. É a mentira, é o engodo do diabo. Até mesmo o intelecto, a gnose, muitas vezes disseminada nos centros acadêmicos, a pessoa imponente se acha um Deus, se acha Senhor sobre todas as coisas, e que seu conhecimento o torna superior às outras pessoas. Bem-aventurados os pequeninos, pois a eles foi revelado o reino dos céus. Então nós, cristãos, temos o privilégio de termos o maior conhecimento. O maior de todos está sobre as nossas vidas. O Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos está sobre as nossas vidas. Isso nos traz uma condição, isso traz em nós atitudes, isso traz em nós certas qualificações que serão garantidoras da salvação eterna. Vejamos como Paulo começa a carta aos Gálatas, ou melhor dizendo, no capítulo 5, não vai dar tempo de tratarmos aí toda a carta, mas em especial ele começa o capítulo 5 falando sobre liberdade. A liberdade que um dia Paulo levou o Evangelho àquela região, juntamente com outros auxiliares, que também munidos deste Espírito que promove a liberdade, pela pregação da verdade, pela atuação do Espírito da liberdade, muitos foram salvos, muitos sentiram a sensação prazerosa do Espírito Santo, promovendo liberdade dos pecados, das práticas iníquas, reconciliou os membros da família, agregou e fez com que as pessoas congregassem a um corpo de uma mesma mentalidade, e o Espírito começou a atuar, promovendo curas, foi ali rompendo com todas as ações demoníacas, expulsando os demônios. Mas de repente vemos que, passado algum tempo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo do Evangelho, começou a levantar os seus agentes para trazer certas inculcações, certas problematizações, e tentar incrementar a grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo a alguns artefatos. Veja que isso é comum até nos dias de hoje. Se nós, assim, retermos em nosso coração, em profundidade, em essência, o ensinamento do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, nós não vamos ceder como muitos dos neopentecostais têm cedido hoje à neojudaização.
Pois vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele já começa falando, estamos livres do judaísmo. Entendamos que o judaísmo tem o seu papel importante na história da salvação. A começar praticamente desde Enoque, desde Noé, ou melhor chamando para ficar mais claro, desde o chamado de Abraão, aí passando por Moisés, que confeccionou, que escreveu a lei de Moisés, e foi o escritor inspirado pelo Espírito Santo para catalogar a lei. Veja cada discurso lindíssimo que ele assim produziu ali nas Campinas de Moabe, nos textos de Deuteronômio, né? Vemos que ali foi construída, ali encontra-se a fundamentação do judaísmo, a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial, em especial a lei cerimonial que ajudava o judeu, o israelita arrependido, penitente, por meio de sacrifícios expiatórios, sacrifícios pacíficos, oferendas e ofertas, diante ali de um sacerdote mediador, a se aproximar do Deus Altíssimo. Ou seja, o advogado ali é o sacerdote, e o povo de Deus, os israelitas, se aproximavam, quando queriam se aproximar de Deus, precisavam do advogado, que era o sacerdote, e assim, por meio da mediação, eles se aproximavam de Deus. Ou seja, a necessidade de sacrifícios para se aproximar de Deus, trazendo, enxertando na mentalidade do povo a importância de um sacrifício vicário, substitutivo, na parte de um animal que era oferecido em sacrifício para pagar pelo pecado daquele que estava arrependido. Coisa interessante, né? E o escritor de Hebreus deixa isso tudo mais claro quando nos diz que tudo isso era uma preparação, tudo isso era uma sombra, todas essas oferendas, todos esses sacrifícios eram uma preparação até que o Filho de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, oferecesse a si mesmo voluntariamente, de forma vicária e substitutiva por todos os pecados, não só do povo de Deus, mas de toda a humanidade. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo, efetuando esse sacrifício, temos nele a eficácia e a eficiência para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça assim confessada. Não precisamos, como os judeus, estarmos sacrificando mais animais. Não trazemos mais esta responsabilidade, como assim os fariseus, que era a principal seita, que tentava de forma muito engajada cumprir a lei de Moisés, buscando a remissão, buscando a absolvição e o acesso para a entrada no reino dos céus. Tanto é que eles foram reprovados, porque eles eram tão dedicados, tão engajados em obedecer à lei, às tradições orais, e foram a única categoria de pessoas que o Senhor Jesus Cristo condenou, dizendo que eles teriam condenação pior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. E quando se fala em habitantes de Sodoma e Gomorra, já sabemos do nível de pessoas que estão já no inferno, ali totalmente lançadas à condenação eterna. Então veja que o pecado da hipocrisia era a consequência automática do orgulho que eles sentiam. E Paulo está censurando tudo isso aqui. Por quê? Quando o cristianismo chegou, quando o cristianismo desceu na pessoa do Espírito do Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo, melhor dizendo, no Pentecostes ali, nós vemos que o jugo de condenação da lei foi de certa forma rompido, porque a partir de agora eles não tinham mais essa incumbência de obedecer os ritos e as tradições do judaísmo lá contido na lei de Moisés, e eles passariam agora a ter o Espírito que confeccionou essa lei, produziu essa lei, em suas consciências, em seus corações, e a intimidade com o Espírito do Pai, e a intimidade produzindo sensibilidade e, de certa forma, obediência, levaria a uma vida de dedicação, consagração em alto nível e garantiria a salvação do povo de Deus. Então era muito difícil para os judeus que outrora eram tão submissos à lei de Moisés, em especial muitos dos grupos dos fariseus que se converteram, atenderem a essa liberdade. Não, eles achavam, não, há uma necessidade de se obedecer os ritos
da lei de Moisés. Há uma necessidade de se circuncidar. Sem circuncisão não pode entrar no reino do céu. Tem que se circuncidar conforme o pacto abraâmico, e também há uma necessidade de obedecer a Cristo. Então eles começavam a anexar incrementos do judaísmo para poder se salvar. Nós vemos que o apóstolo Paulo desmonta ao longo dessa carta. Ele desmonta também em outras epístolas, em especial aos Romanos, e também outras cartas, dizendo a importância de se viver vida consagrada com Cristo, em intimidade com Cristo. Isso era garantidor da salvação. Ninguém seria justificado pelas boas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Nós temos que renascer do Espírito. Nós temos que tomar posse dessa graça, desse sacrifício superior que está em Cristo para nos purificar através do seu sangue e da presença do seu Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, para que possamos obedecer. Podemos constatar a falência da natureza humana, desde o chamado de Abraão, desde de Adão, podemos dizer, mas fixando em Abraão, que foi chamado o pai de uma dispensação patriarcal. Vemos que Deus chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, chama Moisés. E vemos ali que até a lei, e da lei em diante, vemos que a lei ficou mais clara, e vemos que todos esses que foram chamados, tanto na lei, no período da lei oral, como da lei de Moisés, todos, ninguém conseguiu cumprir impecavelmente a lei, mesmo tendo experiências com Deus, ouvindo pessoalmente, particularmente a voz de Deus. Até profetas pecaram, até profetas muito usados pecaram. Lembra do Natan? Lembra também de outros pecados, outros profetas que também falharam. Porque é impossível a natureza humana herdar a glória. A nossa natureza é propensa. E nós só podemos nos salvar pela ação da graça em nossa vida. Não temos competência. E quando olhamos para a lei de Moisés, a lei sempre terá uma cláusula. Quando olharmos para a lei de Deus, a lei sempre vai apontar que somos pecadores e estamos fadados à derrota. Nossas boas obras de justiça que praticávamos, como os fariseus, às vezes, como fariseus praticavam, às vezes nós praticamos obras semelhantes às dos fariseus. Isaías nos diz que são obras de trapo de imundícia. Se você não sabe o que é o trapo de imundícia, é o trapo que segurava as partes do leproso que estavam caindo, conforme aquela degeneração da pele, né? As partes vão se degenerando e caindo por ausência de sangue, ausência de vida. Não podemos nos salvar mediante as obras da lei. Nós só poderemos ser salvos por Jesus Cristo. A obra do seu Espírito em nosso viver vai promovendo a libertação. O conhecimento nos liberta e nos leva ao arrependimento por observarmos que às vezes estávamos fincados e alicerçados em filosofias vãs, em comportamento insano, andávamos no fio da navalha, mas o Senhor Jesus Cristo vem e nos leva para local seguro, através da fé. Nós confessamos a fé em Jesus Cristo e aguardamos a sua vinda, e o Espírito que atua no Senhor Jesus Cristo atua em nosso viver para vivermos conforme a sua vontade. E aí veja, Paulo está decepcionado com os Gálatas, porque ele entregou esse evangelho, parte desse evangelho, né? Boa parte desse evangelho, eu simplesmente entreguei alguns minutos aqui. Este evangelho de liberdade que temos em Cristo Jesus por sua obra expiatória. Mas vemos que os Gálatas, de repente, resolvem retroceder. Resolvem dar ouvidos àqueles que eram da antiga religião. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeitais novamente ao jugo da escravidão. Veja que ele fala que o judaísmo e as suas práticas eram um jugo de escravidão. Quem tentasse submeter àquela antiga dispensação estaria afadado à derrota. Lembra do concílio de Jerusalém? O próprio irmão do Senhor Jesus declarou: nem nossos pais suportaram um fardo tão pesado. Vocês querem colocar sobre a vida dos cristãos, tanto dos judeus
ali convertidos ao cristianismo, como dos gentios, esse fardo da lei de Moisés, nem os nossos pais suportaram. Tanto Abraão, todos falharam em obedecer plenamente a lei. Vocês querem pôr esse fardo? Veja que Paulo usa o exemplo do jugo, o jugo da escravidão. São os freios que eram colocados sobre os animais para submetê-los a determinadas tarefas. O boi tinha um jugo para submetê-lo a cumprir ali o arado, fazer o trabalho da roça. Os cavalos, neles eram colocados freios, são jugos. Terrível, né? E aí observamos aqui, não vamos falar mal só do jugo que o judaísmo proporciona, mas trazendo para a pós-modernidade, veja que os neopentecostais, às vezes, eles têm um amor, uma paixão, né? Porque pregam, às vezes, a teologia da prosperidade. E olhando para os judeus, né, nós não conhecemos judeus pobres, né? Todos os judeus são ricos, bem de vida, e eles fundamentam a sua teologia na teologia da prosperidade, que é fundamentada no judaísmo, né? Baseada lá em Joel, né? Joel fala das bênçãos de prosperidade que fazem parte das promessas para o povo de Deus. Então eles sempre buscam no Antigo Testamento, no judaísmo, a fundamentação de suas doutrinas, né? E às vezes esquecem dos textos de Marcos, quando nos fala lá, né? Que nós temos que carregar a cruz. A epístola de Pedro, então, é totalmente descartada. Alguns textos da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala do naufrágio entre falsos irmãos, em sofrimento, fome, nudez, a falta às vezes de recurso. Esses textos são totalmente desprezados. E aí o que eles fazem? Retornam no judaísmo, né? Vão lá buscar no judaísmo fundamentação para sua teologia. Está na Bíblia, tem que ser obedecido. Mas será que tudo que está lá no Antigo Testamento deve ser obedecida pelos cristãos? Se você quer viver como judeu, olha que é complicado, hein? Você quer ir morar lá perto da faixa de Gaza? Interessante. Pela teologia da prosperidade, né? Você vai ter mansão, você vai ter muitas posses, mas vai morar lá no território de Israel e viver sobre o risco de, né, um míssil, vai que o Iron Dome falha e o míssil atinge o seu objetivo, né? Ninguém quer morar lá, né? Querem fazer visitas, mas morar lá ninguém quer. Então é um negócio complicado, que o apóstolo Paulo fala: fiquem firmes, não aceitem novamente esse jugo. Fiquem firmes na liberdade que temos em Cristo Jesus e não aceite o jugo de outras religiões. E aí vemos, né? Poderemos, o resto do mundo é escória mesmo. Porque o jugo das outras religiões espiritualistas, não podemos mais nem citar aqui na plataforma, fazem um jugo degradante sobre a vida das pessoas. Primeiro que as outras religiões espiritualistas não exigem critérios, não tem critérios moral. Então a pessoa pode ser o que bem entende, viver da opção que bem entende, praticar o que bem quiser fazer, mas ela vai iluminando a sua alma através de práticas de boas obras. Aí quem sabe, nos conceitos da religião do faraó que construía as suas pirâmides, quando vier a outra encarnação, eu vou ser um iluminado e todos os meus servos vão me servir, né? Por isso que eles colocavam todas as riquezas e os seus servos morriam juntamente com o faraó no seu sarcófago ali, né? Nas religiões espiritualistas a mesma situação, né? Eles vão negando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, afirmando que que as pessoas vão reencarnar, né? Em outras pessoas, em outras religiões espiritualistas, até em insetos eles reencarnam. Por isso que num determinado país aí existem mais de 5.000 deuses, até os insetos, a fauna e a flora fazem parte do processo reencarnatório da vida das pessoas, né? As pessoas vão evoluindo através do processo de reencarnação. Isso é um terrível jugo. Por quê? Eu falo que é um terrível jugo. É pior ainda que o judaísmo. O judaísmo se rebaixa a isso. Nós vemos num país lá do Oriente lá, uma pessoa com uma sunga toda suja, né? E ele coloca sobre a sua vida lá, né, sobre a sua pele, o esterco da vaca, né? O animal é sagrado e ele coloca sobre a sua vida, sobre a sua pele, o cinzas, né? E esterco de vaca. E ele acredita que ele está no último estágio
de expurgo, né, para eliminar todas as impurezas do seu ser. E aí na próxima encarnação, depois de passar por toda essa humilhação como vívere, ele vai alcançar uma elevação espiritual. Então são julgos terríveis que estão sendo colocados sobre a vida das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo vem para destruir isso, para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Veja o julgo terrível, como o entretenimento cria falsos messias, cria falsos Jesus para salvar. Todos enganadores, todos paródias, vão levar as pessoas ao engodo. O verdadeiro Senhor Jesus promove isso. Libertação, não sou mais escravo do pecado. Não sou mais entregue à libertinagem. Paulo vinha constantemente, por isso que ele faz uma lista aqui dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Né? Veja no verso 19. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ambição egoísta, discórdias e partidarismo. Veja que todos esses pecados estão relacionados, né, ao sexo, ao caráter e às relações interpessoais. Veja aí, imoralidade, né? Falta de ética, falta de justiça. Na concorrência de sobrevivência, pela sobrevivência, as pessoas praticam coisas imorais, abusam sentimentalmente do próximo, usam o corpo do próximo, né? Por isso que já está correlacionada a imoralidade com a impureza e a indecência. Veja que esses três primeiros frutos aí estão vinculados a isso, né? Está dentro da natureza má, que é propensa ao erro, ao pecado, pratica isso. Vive uma vida antiética, de difamação, entregue a falar e a cantar. Veja a petulância de muitos progressistas nos dias de hoje. Isso fica claro e patente dentro das universidades. Veja como eles entregam seus corpos à impureza, a sua mente às impurezas. Veja como o entretenimento, todo o mercado cultural, ele é entregue muitas vezes, ele está dedicado em deturpar, corromper o caráter humano, levando à degradação e essas práticas, para que os frutos da carne possam prevalecer. Vejam as formas de se vestir, as roupas sensuais. Existe uma indústria que fomenta, não que você não tenha que cuidar do seu corpo, mas veja que muitas vezes eles fazem de tudo para a pessoa ali, por meio dos comerciais, essa tendência a influenciar para que as pessoas venham se entregar à lascívia, a uma forma de ser totalmente sensual, e a corromper e a se prostituir, e a vender os seus dotes físicos. Algo terrível. Veja que ele fala, idolatria e feitiçaria. Sabemos desde o princípio que o diabo, sabendo que uma mulher, filho de uma mulher pisar sua cabeça, ele disseminou entre as culturas que viriam, passando ali pela cultura que se apartou do Senhor, a cultura que foram desenvolvidas pelas famílias de Caim, né? Eles começaram a se dedicar ao culto aos outros deuses forneciam tecnologias e muitas vezes poder àqueles que buscavam. Tubal-Caim que o diga, né? Confeccionou armas, né? Com quem que ele aprendeu isso? E aprendeu a dominar sobre as pessoas. Então os ídolos sempre estão vinculados ao poder, né? Adorar ídolos muitas vezes vai gerar na vida da pessoa o poder sobre as outras pessoas, dominação sobre as outras pessoas. E para cultuar esses deuses, exige-se a degradação moral. Por que Deus combatia o baalismo e o culto a Será? Veja no período de Elias lá, mais de 450 sacerdotes de Baal e de Aserá, centenas de sacerdotes desses deuses, e esses deuses eram cultuados com muita prática imoral, com fornicação, com imoralidade, né? Os demônios atuavam nessa situação, os corpos eram degradados. Nunca se esqueça, por que Deus proíbe a imoralidade, a fornicação? Porque o seu corpo, seus órgãos reprodutores, nossos órgãos sexuais são consagrados ao Senhor. Nós temos que honrar ao Senhor. Paulo fala muito aqui da circuncisão. E onde era assim efetuada a circuncisão?
A circuncisão era efetuada no órgão masculino. E quando, sob a bênção do casamento consagrado a Deus, a bênção da circuncisão passava para as mulheres e assim sucessivamente aos filhos que nasceriam com a bênção do casamento. Veja que ele fala rivalidades, ciúmes. Veja a livre concorrência hoje, as pessoas copiam as práticas, né, para tentar bem suceder. Existe uma inveja, concorrência, e às vezes as práticas nesta concorrência são desonestas. O diabo fomenta os corações para agir com ciúme. Veja o ciúme de Saul para com Davi. Veja o ciúme dos fariseus que gerou a inveja, e a inveja a conspiração e a consumação na morte do Senhor Jesus Cristo. Veja o egoísmo, as pessoas são egoístas. Ou seja, só pensam no seu ego, não pensam no seu próximo. Veja que contra todas essas práticas, veja que vai gerar também essa questão do partidarismo, né? As pessoas ficam encantadas pelas letras, pelas ideologias e formam partido. Dentro das igrejas às vezes formam partidos, né? Adeptos de um liberalismo, de qualquer prática e de aceitação a algumas práticas, como o inclusivismo, sem arrependimento, sem abandono, e a prática daqueles que são conservadores, que lutam para preservar. Veja que a carta que o Senhor escreve de João lá, à igreja de Filadélfia, nós somos ensinados, como o povo de Filadélfia, nossos irmãos de Filadélfia foram ensinados a preservar. Deus quer que os seus filhos sejam conservadores e não liberais inclusivistas. Todos têm acesso à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não podemos ser entregues a uma vida de libertinagem sem arrependimento e sem mudança de vida. Venha como estás, mas há uma necessidade de abrir o coração para o Espírito Santo expurgar aquilo que entristece ao Espírito do Deus Altíssimo, ao Santo Consolador, que é o santo tutor da igreja, que tem que ser respeitado dentro da igreja. A igreja é dele. A responsabilidade da igreja agora está nas mãos do Espírito Santo. É ele quem cuida da igreja. Veja a importância disso, né? Para o judeu era difícil entender como agora ser cristão e viver debaixo dessa liberdade. Há uma necessidade de ser circuncidado. Sem circuncisão não pode haver salvação. E aí Paulo vem e incrementa algo muito importante. Paulo complementa isso na carta aos Colossenses, capítulo 10, verso 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos humanas, do despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Realizar a circuncisão física como norma de higiene, de saúde, isso é fundamental. Todos nós homens sabemos muito bem disso, da importância da circuncisão. O povo judeu é um povo abençoado até os dias de hoje, por conta de obedecer a este ritual que consiste